E aí, galera, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um assunto que eu tenho certeza que já passou pela sua mente pelo menos uma vez na vida. Por que diabos as coisas no Brasil são tão caras? Sério, você já parou para pensar nisso? Você vai no mercado, compra um pacotinho de biscoito e quando vê o preço, parece que está pagando por um biscoito folheado a ouro. Ou então, você olha o preço de um celular, de um carro, de uma roupa e pensa: como que pode custar tudo isso? Será que é só impressão nossa ou tem realmente algo por trás disso tudo? Bom, pega um café, um lanchinho, se ajeita aí no sofá, porque hoje a gente vai desvendar esse mistério juntos e entender de uma vez por todas por que as coisas no Brasil parecem sempre custar um rim e meio. Para começar, vamos pensar no básico. Quando a gente fala que as coisas são caras, o que a gente quer dizer com isso? Na real, é uma questão de percepção, mas também de números. No Brasil, o nosso poder de compra é basicamente o quanto o nosso salário consegue comprar de bens e serviços. Muitas vezes, não acompanha o preço das coisas. Você ganha em reais, mas parece que os preços estão em dólares, euros ou, quem sabe, até em Bitcoin, né? E isso não é só uma sensação, é uma série de fatores que explicam por que os preços aqui são tão altos. E eu vou te contar tudo, passo a passo, como se a gente estivesse conversando na sala de casa. Primeiro, vamos falar de um vilão que todo mundo conhece: os impostos. No Brasil, a carga tributária é uma das mais pesadas do mundo, e não é exagero. Quando você compra qualquer coisa, desde um pão de queijo até um carro zero, uma parte enorme do preço que você paga vai direto para o governo em forma de impostos. Para você ter uma ideia, em média cerca de 30 a 40% do preço de um produto no Brasil é só imposto. Isso mesmo, você está pagando quase metade do valor só para cobrir tributos como ICMS, IPI, PIS, CONFINS e por aí vai. É uma sopa de letrinha que pesa em nosso bolso. E o pior é que esses impostos não são cobrados só uma vez. Eles vão se acumulando em cada etapa da produção. Pensa só, o cara que produz o trigo paga imposto. A fábrica que faz o pão paga imposto. O mercado que vende o pão paga imposto. E no final, quem paga a conta somos nós, os consumidores. É o famoso imposto em cascata. E olha, não é que o governo use todo esse dinheiro para fazer milagre, né? A gente paga caro, mas muitas vezes não vê o valor voltar em serviços públicos de qualidade, como saúde, educação ou infraestrutura. Por falar em infraestrutura, esse é outro ponto importante. Você já reparou como as estradas no Brasil, em muitos lugares, são um desafio? Buracos, falta de manutenção, engarrafamentos, isso tudo encarece o custo do transporte. Imagina que você é uma empresa que produz, sei lá, geladeiras. Para levar essas geladeiras da fábrica até as lojas, você precisa de caminhões, diesel, motorista. Mas se as estradas são ruins, os caminhões quebram mais. O combustível é gasto em maior quantidade e o tempo de entrega aumenta. E adivinha quem paga tudo isso? Isso mesmo, somos nós. O custo logístico no Brasil é altíssimo e isso acaba sendo embutido no preço final de tudo. E não é só a estrada não, portos e ferrovias também deixam a desejar. Comparando com outros países, a gente gasta muito mais para transportar mercadorias e isso faz os produtos chegarem mais caros nas prateleiras. Agora vamos falar de algo que mexe com todo mundo: o dólar. O Brasil importa muita coisa, desde peças de eletrônicos até remédios e roupas de marcas internacionais. E tudo isso é cotado em dólar. Quando o dólar sobe, o preço dessas mercadorias importadas sobe junto. E mesmo os produtos fabricados aqui no Brasil muitas vezes dependem de peças ou matérias-primas que vêm de fora. Pense num celular, por exemplo. Boa parte dos componentes dele vem da China, dos Estados Unidos, da Coreia. Se o real se desvaloriza em relação ao dólar, o custo para trazer esses componentes aumenta e o preço final do celular vai lá para cima. E o dólar não sobe só por causa da crise econômica ou política. Às vezes é simplesmente o mercado internacional, a confiança dos investidores no Brasil ou até eventos globais que a gente nem tem controle.
E quem sente no bolso? A gente, claro. Mas não para por aí. Outro fator que pesa é a nossa produtividade. No Brasil, a gente ainda tem uma indústria e uma agricultura que, em muitos setores, não são tão eficientes quanto em outros países. Isso acontece por vários motivos: falta de investimento em tecnologia, mão de obra menos qualificada em algumas áreas e até burocracia que atrapalha as empresas. Quando a produtividade é baixa, o custo de produção é mais alto. E, mais uma vez, esse custo é repassado para a gente. Pensa numa fábrica que produz tênis. Se ela demora mais para fazer o mesmo número de pares que uma fábrica nos Estados Unidos ou na Ásia, o custo por unidade vai ser maior. E aí, quando o tênis chega na loja, o preço é de tênis de astronauta. E tem mais uma coisa que eu acho que muita gente não para pensar: o custo Brasil. Esse é um termo que resume um monte de problemas que encarecem a vida por aqui. Além dos impostos e da infraestrutura ruim, a gente tem uma burocracia que é de enlouquecer. Abrir uma empresa no Brasil, por exemplo, é uma saga. Você precisa de um monte de documentos, paga taxas, espera meses para conseguir alvarás e licenças. E para manter a empresa funcionando, é mais burocracia ainda. Isso tudo custa dinheiro, e as empresas, para se manterem no jogo, acabam aumentando os preços dos produtos e serviços. Fora isso, a gente tem leis trabalhistas que, embora protejam o trabalhador, também geram custos altos para as empresas, como encargos e benefícios. E no final, quem paga a conta? Exatamente nós. Agora, vamos falar de um ponto que é mais cultural, mas que também influencia. No Brasil, a gente tem uma certa mania de valorizar marcas e produtos importados, não é mesmo? Às vezes, a gente paga caro em algo só porque tem um selo de Made in USA ou Made in Europe. E as empresas sabem disso. Elas cobram mais porque sabem que tem gente disposta a pagar. É a lei da oferta e da procura. Se o consumidor aceita pagar caro, o preço não baixa. E isso cria um ciclo. As coisas ficam caras, a gente se acostuma e os preços continuam subindo. Mas nem tudo é só desgraça, viu? Existe coisa que a gente pode fazer para lidar com esses preços altos. Pesquisar antes de comprar, por exemplo, é uma ótima estratégia. Hoje em dia, com a internet, dá para comparar preços em várias lojas em poucos minutos. Outra coisa é dar preferências nos produtos nacionais, que muitas vezes são mais baratos porque não dependem tanto do dólar. E claro, cobrar do governo uma gestão melhor dos impostos e investimentos em infraestrutura, porque, no fim das contas, a gente paga caro, mas também merecem serviços e produtos que valham o preço, não é mesmo? Então é isso, pessoal. As coisas no Brasil são caras por uma soma de fatores: impostos altos, infraestrutura precária, dependência do dólar, baixa produtividade, burocracia e até um pouco de nossa cultura de consumo. Mas entender o problema é o primeiro passo para lidar com ele. E aí, o que você acha disso tudo? Já parou para pensar em como esses fatores afetam no nosso dia a dia? Deixa aqui nos comentários sua opinião. Conta pra gente qual produto você acha mais caro e se você tem alguma dica para economizar. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like maroto, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu, galera. Até a próxima.